Então, ok, tá? Olá, podemos? Estamos ao vivo? Ok, gente, bom dia. Bom dia a todas, todos e todos que estão aqui nos assistindo, que aceitaram o nosso convite, o nosso chamado para dividir com a gente essa manhã do 29 de janeiro, o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Um dia que foi escolhido aqui no Brasil, né, para marcar a primeira vez em que uma comitiva de pessoas transgêneras ocupou o Congresso Nacional para serem ouvidas e ouvidos e ouvides naquele momento. E de lá para cá, as nossas conquistas foram várias, a nossa organização política aumentou muito, e a gente deve isso, inclusive, àquelas pessoas cis-aliadas que estavam com a gente desde o começo, algumas delas aqui nessa live com a gente. Essa ocupação de hoje, chamada Visibilidade Trans, Nossa Força e Nossa Voz, é uma iniciativa do PT na Câmara, da Secretaria LGBT do PT, e do mandato da nossa queridíssima Érica Cocai, né? Vai estar aqui conosco também a Maria do Rosário, essas deputadas que são parceiraças nossas, e que a gente está fazendo essa movimentação, né? De que locais, né, geridos, comandados pelas pessoas cisgêneras, e em especial hoje dessas mulheres e de toda a nossa bancada aí na Câmara, ceder esse espaço para que essas vozes transgêneras ocupem e falem. Nós falemos por nós, obviamente, caminhando sempre com as nossas aliadas, né, para que a gente possa mudar esse cenário de tanta exclusão, de tanta agressão. O relatório que, logo em breve, logo mais, às 11 será lançado pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, aponta que o Brasil marca, né? Ele marca mais uma vez, pela 13 anos, o Brasil segue sendo líder do registro de assassinatos dessas pessoas. E esses assassinatos eles não acontecem do nada, eles não acontecem por nada, eles acontecem motivados pelo ódio transfóbico. Né? E esse ódio, esse assassinato, muitas vezes ele começa muito tempo antes da bala chegar na gente. Ele acontece quando a família nos expulsa, ele acontece quando a sociedade nos rejeita, ele acontece quando a escola fecha as portas, quando o mundo do trabalho nos rejeita, quando só nos resta o subemprego, quando só nos resta a prostituição, o tráfico de drogas, para onde a sociedade vai nos jogando. É preciso a gente vencer o ódio, mas é preciso a gente vencer a ignorância. E a ignorância se vence com informação. Por isso a gente fala de visibilidade. Visibilidade é visibilizar, é falar sobre. E eu já falei muito, né? Eu queria dividir com vocês essa galera maravilhosa que vai estar aqui hoje, a deputada Érica Cocai, a vereadora Filipa Brunelli, a vereadora Liz Robalo, a deputada Maria do Rosário, a vereadora Regininha, a vereadora Isabelle Carvalho, né? O queridíssimo Lares Vasques e o Leonardo Luiz, né? Pessoas queridas, pessoas que estão aí numa jornada incrível e que vão contar um pouquinho para vocês de como é essa trajetória, de como é essa ocupação, e a gente já vai começar essa ocupação bombando aqui, tá? Eu vou chamar a minha querida companheira de militância, companheira de ativismo de partido, companheira da vida, Filipa Brunelli, meu amor, pode começar aí fazendo a tua fala, dividindo conosco aqui, né? Nessa ocupação maravilhosa. Lembrando de agradecer essa galera que cedeu espaço, né? A deputada Érica Cocai, os deputados e deputadas do PT, a Secretaria Nacional de LGBT, ceder esse espaço para a gente. Felipa, meu amor, é contigo. Vai arrasar com certeza. Bom dia a todas, a todos e a todes. Simi, muito obrigada, maravilhosa. Você é um exemplo de luta, de empoderamento e de resistência, né? Muito obrigada por ter nos antecedido aí. Eu sou muito grata por ter você como uma inspiração política, como uma inspiração de pessoa em minha vida. Muito obrigada mesmo, Simi. E aí já aproveito no seu nome, Simi, parabenizar todas as travestis
transexuais, travestigêneros, homens transexuais, transmasculinos de todo esse país afora que relutam dia a dia para que tenha suas vozes ecoadas, né? Agradeço o espaço também cedido pela Érica Cocai. Muito obrigada, deputada. Sua luta como aliada é histórica para nós. E isso faz muito importante, porque se não fossem os aliados, hoje nós também nós não conseguiríamos estar em espaços como esse. Né? Então, muito obrigado, Érica Cocai, a Maria do Rosário, nossa deputada federal também. Beijos, maravilhosa, nos representando dentro da Câmara dos Deputados, né? E em nome da Lins Robalo, maravilhosa vereadora eleita, eu parabenizo também as outras meninas vereadoras que vão participar aqui da live, né? Então, dando essa agradecimento, porque eu falo que hoje é dia de luta e é também um dia de agradecimento principalmente por estarmos vivas, por nós não sermos uma estatística, a triste estatística de mortes, de violência de pessoas travestigêneres em nosso país. Então, eu agradeço por estar viva e podendo estar resistindo e ocupando esse dia da visibilidade trans para lutar por mim e pelas minhas e pelos meus. Né? Como se me coloca, esse dia ele é marcado, é um dia de marco histórico para nós, porque foi quando as travestis ocuparam um lugar na instituição onde historicamente ele é utilizado para oprimir os nossos, né? E isso se reflete nos municípios, né? Hoje sou aqui do município de Araraquara, interior de São Paulo, né? E fui, né, a primeira travesti eleita quanto vereadora, né? Mas não quero ser a única e quero trabalhar muito para que outras de nós ocupamos esse espaço, né? Mas essa ocupação se dá através disso, desse enfrentamento a esse Estado opressor, né? E de ocupar essas instituições que até ontem estavam servindo de instrumentos de um sistema opressor. Né? Então, ocupar esses espaços é dizer, nós não iremos mais compactuar e sermos passivas com a omissão do Estado ou com a opressão do Estado. Né? Então, basicamente, nós ocupando esses espaços é a gente colocando a cara no sol, a cara a tapa, né? É óbvio que quando nós somos pioneiras dentro de um espaço, é muito doloroso, né? Nós precisamos dialogar e falar muito, sim, inclusive é algo que a gente precisa, deputada e deputadas, a Lins, aos outros da live, a gente precisa começar a falar, inclusive o Partido dos Trabalhadores precisa criar um programa para falar sobre violência na política, né? Eu já comecei também a sofrer alguns ataques e algumas violências políticas por ser um corpo travesti, né? Por quê? Desde que a gente entre nesses espaços e compactue com o sistema, tudo ok. Vão respeitar a gente. A partir do momento que nós já começamos a nos posicionar, a nos colocarmos, nós já começamos a ser isoladas, nós já começamos a ser violentadas, nós já começamos a ser cobradas e perseguidas politicamente, inclusive por alas progressistas. Né? Então, eu acho que nós precisamos fazer esse debate, que ele é para ontem. Tá? Então, muito obrigada pela participação, por me permitir participar nessa live, né? Por estar me dando essa oportunidade para que minha voz ecoe através de vocês também. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigado a Janaína Oliveira, né, a nossa secretária nacional do Partido dos Trabalhadores LGBT, a Bel Sá, secretária estadual do Partido dos Trabalhadores aqui de São Paulo, e a própria Simila Rá, como eu já falei, é a grande fonte de inspiração para muitas travestis e mulheres transexuais continuarem na luta. Um grande beijo para vocês. Seguimos firmes e fortes pela luta, pela visibilidade trans e, com certeza, pelo Fora Bolsonaro, contra esse governo genocida e que persegue diariamente as minorias políticas e, em sua concepção, principalmente a comunidade LGBTQIA+. Então, um grande beijo de luz, galera. Beijo, meu amor, essa potência que é Filipa, lembrou muito bem de Janaína, que não pôde estar aqui, mas nos desejou uma atividade brilhante para todas nós e todos nós aqui. Eu vou chamar a próxima, a Lins, mas, Lari, já fica preparado que tu entras depois dela, tá? Prepara aí teu coração, prepara aí essa potência para jogar para a gente. E agora eu já chamo
A nossa querida, ó, a Maria do Rosário acabou de chegar, queridíssima, bom dia. Bom E já dia. chama em seguida para a gente, assim, uma atrás da outra, que a gente gosta de muita coisa. A gente é essa ebulição. E eu vou chamar outra, meu amor, que chega chegando, que põe todo mundo abaixo, e vamos ouvir, porque é uma fala incrível. Lins Robalo. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar participando aqui, principalmente com as deputadas, com a deputada Érica Caucai, com a deputada Maria do Rosário, nesse dia que para nós é um dia que se comemora, né, a visibilidade trans, mas também nós precisamos trazer à tona os dados referentes às mortes, às violações dos nossos direitos, né, da composição social que nós estamos inseridas e inseridos, referente à questão, né, de quantas mulheres trans e homens trans são violados no seu dia a dia, né, a questão da falta da inserção dentro do campo educacional, né, quando a gente fala do espaço que nós estamos ocupando, eu, Filipa e outras tantas no Brasil, né, a gente ainda está falando que é muito pouco, e ainda a gente está falando também e sinalizando dados que são referentes ao processo da educação. Nós somos pouquíssimas mulheres trans que estamos dentro desse processo político, superando todo um histórico cultural de violação de direitos. Mas quantas de nós estão dentro do processo educacional e ainda não conseguiram superar as violações dentro daquele espaço? Né? Ontem nós falávamos sobre a questão de por que a gente vê poucas travestis transexuais e homens trans dentro do processo da academia. Porque muitas de nós não superam o ensino fundamental, não superam o ensino médio. A gente faz escolhas pela nossa saúde mental, pela nossa segurança, né? Para que a gente possa realmente materializar as nossas identidades e vivê-las no cotidiano socialmente. Os dados estão aí. A ANTRA tem produzido dados importantíssimos que sirvam para nós como instrumentos de uma luta que tem que ser cotidiana. São os dados de mortes, são os dados de acesso à educação, são os dados da vivência social mesmo. Esses dados materializam tudo aquilo que nós precisamos, de alguma forma, tocar e dialogar dentro do processo social. Os espaços políticos que nós estamos inseridos são espaços que têm, pela sua lógica histórica cultural, né, uma ideia de que é um lugar para os homens. É um lugar onde os homens determinam as funções e tomam as decisões para a sociedade e para a comunidade. Nós só podemos falar que esse espaço do legislativo ele trata da sociedade real lá fora quando a gente consegue trazer para dentro do espaço legislativo não só o debate, mas os corpos diversos. Quando a gente consegue colocar cor, quando a gente consegue colocar identidades, quando a gente consegue fazer com que haja paridade de gênero dentro dos legislativos, a gente vai estar materializando, sim, um debate daí da diversidade que está lá fora, da diversidade sociocultural do nosso município. Há de se lutar muito. Érica, Maria do Rosário, estão na Câmara de Deputados Federais, sabem que a presença das mulheres dentro da política é muito pequena e a presença de LGBTs é quase nula. Então, nós que estamos hoje, eu, Filipa e outras, Brasil afora, Regininha, estamos ocupando esse espaço da política dentro dos nossos territórios, temos o dever de fazer com que a sociedade passe a refletir a presença desses corpos e daí se questionar sobre a invisibilidade de outros corpos, corpos pretos, corpos gordos, corpos da periferia, corpos com falta de acesso à questão econômica, corpos travestidos. A gente precisa motivar isso, trazer essa reflexão à tona. A ANTRA tem feito isso, a ABGLT tem feito isso, outras instituições no Brasil têm feito isso. E isso não deixa de ser política no espaço que a gente está ocupando, que a gente está vivenciando. Mas esse espaço que a gente está ocupando, eu, Filipa, que a gente tem a possibilidade de usar na Câmara de Vereadores,
a fala e trazer à tona a existência desses corpos e a necessidade da gente passar a ver esses corpos como sujeitos de direitos é o que nós precisamos fazer Brasil afora. Então, que são, né, 30 mulheres travestis que assumiram as câmaras no Brasil afora, mas nós precisamos, daqui 4 anos, que sejam 300, depois que sejam 3.000, e depois que ocupem em todos os territórios, né, em todos os municípios do Brasil, ao menos tenha uma representando nas câmaras municipais essa fala. A gente precisa fazer com que isso ecoe, com que isso chegue nos lugares, né? A gente precisa fortalecer politicamente, em discurso, em matéria, né, em ações, essas mulheres, esses homens trans, para que eles possam, daqui 4 anos, estar junto conosco na corrida e na caminhada para ocupar os legislativos municipais Brasil afora e trazendo, materializando as nossas diversidades, as nossas demandas, né? Então, eu, Lins Robalo, assistente social, hoje ocupando um cargo de vereadora, tenho isso como uma tarefa, né? Eu não quero, como disse bem a Filipa, eu não quero ser a única e nem quero ser a última. Eu quero que tenha cada vez mais cor, cada vez mais diversidade, cada vez mais povo dentro da Câmara de Vereadores, e vamos trabalhar muito fortemente durante esses 4 anos na rua, com as nossas bases, para que isso possa acontecer com força e com qualidade, porque eu quero estar, daqui 4 anos, dividindo o gabinete, ou dividindo espaço de discussão política com pessoas iguais a mim, que entendem também as dinâmicas da questão da igualdade racial, da questão da periferia e da questão das travestilidades, da diversidade na sociedade. Obrigado. Obrigada a você, meu amor, por dividir conosco, né, aqui nessa fala, essa participação, essa ocupação que nós estamos fazendo nas redes aqui das deputadas, na rede do PT na Câmara e na rede da Secretaria Nacional LGBT, que hoje é ocupado pela transgeneridade em parceria com essas cis-aliadas maravilhosas. É importante a gente falar, já está disponível o relatório da ANTRA no antra.org/assassinatos. O relatório, como o Luiz falou, tem muitos dados. Não tem só os dados de assassinatos. Tem análise sobre a Covid e a relação com as pessoas trans. Tem análise sobre violência política. Eu pude escrever com a Bruna esse texto. Lins, Filipa, Regininha, Isabelle sabem do que nós estamos falando. Maria do Rosário e Erika Cocai já sabem há muitos anos do que estamos falando quando a gente fala de violência política contra as mulheres e agora que estamos ocupando contra as mulheres trans e as pessoas trans. Então, baixem o relatório, tá bom? Façam o download. Eu quero chamar agora o nosso querido Lares Vasques e logo em seguida eu chamo a Regininha. A Regininha se prepara, que tá belíssima, meu amor. Ai, vou até me arrumar mais, por causa que a Regininha tá muito bonita, gente. Então, Lares, meu bem, é contigo. Bom dia, pessoal. Eu falei teu nome certo. Falou meu nome certo, meu nome é Lares, eu sou psicólogo, sou trans, tenho 33 anos, trabalho com saúde mental da população LGBT e prevenção ao suicídio, meu foco é no nosso segmento aqui. Quando a gente, mais uma vez, pauta, né, a temática da visibilidade, me ocorre pensar a urgência dessas nossas táticas de disputar narrativa, disputar lugares. É uma honra estar com todas essas candidatas aqui eleitas, né, que estão lutando para nos representar. E quando eu pego como elemento central da minha fala a visibilidade, eu acho que essa urgência ela é literal, né? Quando nós representamos de 0,5% a 2% da população, o nível, a dimensão da nossa marginalidade ela é imensa, né? E ela é imensa, e a gente, nessa disputa de narrativa, a gente tem que dar conta ainda de, no nosso dia, né, nesse dia tão importante de luta, a gente ter que, mais uma vez, reforçar no diálogo com a opinião pública o quanto reforçar os nossos estigmas, as nossas violências, as tragédias cotidianas que nos assolam, né? Então, assim, por um lado, nós somos uma minoria literal da população que muitas vezes boa parte das pessoas nunca ouviu falar de nós, ou o que somos nós, ou não tem uma compreensão. Quando essa representação surge, por exemplo, numa novela da Globo agora que está sendo reprisada,
ela vem carregada de estereótipos e estigmatizações, como a ideia de que nós nascemos em corpos errados, né? E quando nós temos que pautar as nossas questões, a gente tem que estar o tempo todo lembrando o quanto o nosso país é líder mundial no ranking de assassinatos de mulheres trans e travestis, né? E do lado dessa cifra alarmante que diz respeito aos nossos assassinatos de mulheres trans, a gente tem ainda muito subnotificado as taxas de suicídio de homens trans, de mulheres trans, claro, mas de homens, que é ainda mais alta, com toda a subnotificação que nos atravessa, né? Então, assim, enquanto psicólogo, eu me preocupo com a nossa saúde mental, com a forma como nós construímos o nosso imaginário simbólico de quem somos nós no mundo, né? De como a gente passa a se entender a partir dessas narrativas que tem e do quanto é importante a gente estar cada vez mais na academia, nos espaços políticos, em todo lugar, para que a gente possa, de fato, pautar as políticas que são voltadas à nossa população a partir das nossas vozes, a partir das nossas construções, das nossas elaborações, né? Hoje, uma das principais barreiras para o acesso à saúde da nossa população é o mero contato com os profissionais. Se a gente vai num posto de saúde, o profissional, ao identificar, ao saber que a gente é trans muitas vezes, aqui no contexto de Brasília, que tem um ambulatório trans, falo de uma experiência pessoal, muitas vezes a gente chega num espaço com uma demanda de uma ordem específica que poderia ser atendida num posto de saúde, não, é trans, tem que ir para o ambulatório, né? Como se a gente não tivesse outras demandas. Quando não, a gente sofre uma série de constrangimentos, de assédios, de profissionais que estão completamente desqualificados, não estão preparados para dar conta da nossa demanda, né? Para dar conta da nossa existência, de cumprir com etapas da nossa dignidade, de fomentar a nossa dignidade, que são muito simples, que é respeitar o nosso nome, nosso gênero, enfim. Então, a gente tem muito para caminhar. A fala nossa é muito breve, né? Eu me preocupo com a saúde mental da população trans, eu me preocupo na literatura psiquiátrica, com as comorbidades associadas à nossa condição, quando a gente pensa na quantidade de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, de pânico que nos acomete, e o quanto os nossos profissionais de saúde ainda estão lendo essas comorbidades como se fossem fenômenos associados à nossa subjetividade, à nossa interioridade, não fenômenos sociais, né? Então, existe uma luta muito grande aí para nós, mas eu que sou uma pessoa que estou passando pela transição, no início da minha transição ainda agora, quero terminar minha fala reforçando, trazendo uma narrativa sobre a beleza e a riqueza das nossas vivências, da nossa diversidade, né? O orgulho, essa etapa de construir o orgulho de ser quem a gente é, o quanto é libertador a gente poder exercer a nossa existência e construir redes, construir pontes, estar junto com os nossos aliados, para que as nossas existências valham a pena. É isso. Muito obrigada. Arrasou, meu bem. Seja bem-vindo nesse mundo da transição ou da readequação, cada um usa uma palavra, do percebimento. É um momento, eu costumo dizer que o momento que a gente faz essa, né, a gente começa essa adequação, essa transição, ela é um momento de autoconhecimento incrível, né? Eu me autoconheci, eu me conheço como ninguém, porque eu passei por esse processo. Esse processo ele traz riquezas incríveis, momentos importantíssimos, né? Tem muita, a gente fala de muita dor, de muita exclusão, mas tem muita beleza nisso. Tem muita beleza em você se assumir uma pessoa transgênera, você se encontrar. E você dizer para a sociedade que ela não vai te impor uma forma de ser, porque você é quem você é. Isso é de uma revolução incrível. E por falar em revolução, nada disso do que a gente está falando está desassociado de uma realidade violenta que a gente está vivendo, genocida que a gente está vivendo, sob o comando deste Senhor. Então, meu amor, vacina sim, visibilidade trans sim, mas ele não.
ele não, nunca, jamais. Né? E aí eu chamo, com essa fala, essa outra potência, que é Regininha, e logo depois dela, a nossa querida Isabelle. Regininha, é com você. Oi, amada. Tá me ouvindo? Bom dia a todos e todas e todes. Dizer que é um motivo de muita alegria estar participando dessa live com essa composição de pessoas que são de lutas, né? Pessoas que nos inspiraram, como Maria do Rosário, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma liderança que nos abraça, né? De forma tão fraterna e também faz com que a gente se empodere, venhamos a nos empoderar aqui no nosso estado, né? Porque Maria do Rosário foi por muito tempo e é a nossa referência, né? Na política. Então, através da Maria do Rosário, eu quero estender o meu agradecimento e dizer que é uma semana, né, onde nós, mulheres trans e homens trans, estamos participando de muitos diálogos, né, de muitas lives, assuntos completamente pertinentes e necessários, né, por tudo aquilo que a gente tem vivenciado no nosso país, devido a todo esse desmonte, desse desgoverno, né, que tenta sempre tirar direito das minorias e também apontar a sua arma, mais uma vez, para os nossos corpos e corpas, né? Então, este mês, que é o mês da visibilidade trans, a gente não pode esquecer, né, de agradecer a todas as mulheres e homens que nos antecederam. Então, eu sempre lembro muito das minhas primeiras falas no movimento social, quando eu comecei a participar da ANTRA, né, a Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, e eu lembro muito de Fernanda Benvenuti. Então, é uma mulher que a gente, né, tem que saudar nesse dia, porque lutou para que hoje nós tivéssemos esse direito à voz, né? E hoje também nos empoderou para que a gente ocupasse esses lugares onde hoje nós temos falas. Essas mulheres, elas nos ensinaram muito e nos ensinam, como Keila Simpson, como a Sami, que é uma mulher maravilhosa que eu conheci lá em Brasília, Salvador, São Paulo. E assim, a gente traz para o nosso estado um pouquinho de cada, porque é tanto empoderamento nessas mulheres, é tanta potência de voz, de luta, que não tem como a gente não trazer para as nossas cidades e não pôr em prática tudo aquilo que a gente ouviu e aprendeu com vocês. Eu coloco isso porque muitas vezes a gente deixa, né, de elogiar aquelas pessoas que são tão importantes para nós, e a gente faz esse elogio muitas vezes a terceiros, e muitas vezes essas pessoas que nos empoderaram, que se colocaram como frente, né, precisam também ouvir, porque isso dá um gás, isso faz com que essas pessoas também se fortaleçam mais para nos fortalecerem. Então eu quero dizer para vocês que é um orgulho, né, hoje estar dentro da Câmara de Vereadores, ocupando esse espaço, que é um espaço que traz muita visibilidade, né, mas também que faz com que a gente também tenha muito cuidado a partir dessa chegada, né? Porque a gente já não representa mais somente um corpo e uma voz. A gente representa a voz de uma comunidade, a gente representa a voz de uma população. Então, é muito importante que quando ocupamos esses lugares, a gente saiba, né, como se colocar, como se enfrentar esse desafio que vem carregado de preconceitos e de machismo, né, e sexismo, de olhares de o que você está fazendo aqui. Mas eu acredito que esse processo de estar hoje na política, na universidade, eu compartilho isso com vocês, que no dia 15 de novembro, quando nós obtivemos o resultado das urnas, que foi algo muito importante, passou na minha mente toda a minha história de luta, que não é diferente da história da Sami e de outras travestis e transexuais do nosso país. Eu costumo dizer que a gente só muda o personagem porque muitas vezes a história ela se repete, independente do estado ou da cidade, né? Então, para quem não me conhece, em 2014, eu não tinha nem o ensino fundamental completo.
Então, hoje, eu sou uma universitária, estou no 4º ano do curso de pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande. Então, eu sempre falo que a minha bandeira é a bandeira do movimento LGBT. É a minha primeira bandeira. É a bandeira que eu sempre carregarei. Mas a gente aprende a agregar outras lutas junto a essa bandeira, né? Então, uma das pautas que eu acho tão importante, que essa pauta ela tem um atravessamento em todas as outras pautas que a gente dialoga, é exatamente isso que eu venho dizendo, a educação. A educação para a vida das travestis e transexuais, ela é super importante, porque através dela a gente consegue dar um passo à frente. A gente consegue estar ocupando e se empoderando para dialogar de igual para igual com aqueles que se colocam como nossos opositores. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento. Mas a gente sabe as dificuldades enfrentadas pela nossa população. Porque no nosso país, a nossa infância e a nossa adolescência, ela é invisibilizada, ela é inexistente pela nossa sociedade e, muitas vezes, pelos nossos familiares, né? E dentro do próprio espaço escolar. Então, é uma fase das nossas vidas que a gente sofre muito, e sofre muita violência, e uma violência na qual a gente muitas vezes não tem com quem compartilhar, né? E a gente vai engolindo essa violência e muitas vezes, por conta disso, a gente acaba reproduzindo. Então, por isso que quando eu falo sobre educação, eu acredito que esse é a porta de entrada, é a porta que deve estar aberta sempre para a nossa população, porque é um lugar de retorno que a gente, quanto mulheres trans, muitas vezes precisamos fazer, porque quando o menino colocava sobre a sua... ter se reconhecido agora quanto identidade trans, e aí a Sami colocou desse processo, que é um processo que também traz muita felicidade, que é um processo libertador, porque a gente só conhece a felicidade a partir do momento desse reconhecimento dessa identidade, da construção desse ser na qual foi invisibilizado na sua infância, né? Então, nascer aos 18 anos, nascer na maioridade, também é empoderador, porque quando a gente chega, as pessoas esquecem daquela outra identidade e passam a ver alguém que está se construindo e muitas vezes não é aceito nos espaços. Mas nós, com essa luta, com esse engajamento que a gente tem a nível nacional, com as associações no município, com esse diálogo no Estado e com esse diálogo que a gente tem a nível nacional, foi isso que fez com que a gente chegasse nessa política. Foi isso que fez com que a gente conseguisse tomar este lugar, que é um lugar de poder, que é um lugar de representatividade e que é um lugar de fala. E que é um lugar que a gente precisa usar para denunciar essas violências existentes no nosso meio, né? É um lugar que a gente precisa apontar o dedo, dizer que este governo não nos representa. A gente precisa estar diariamente denunciando o desmonte e o retrocesso dos nossos direitos. A gente precisa falar para essa população que a gente não grita fora Bolsonaro porque somos corpos trans. A gente grita fora Bolsonaro porque a gente entende de direito. E a gente entende que os nossos direitos estão sendo retirados. A gente não está apontando o nosso dedo diretamente para uma pessoa, a gente está apontando para os seus erros, para aquilo que ele tem feito, né? Então, é um diálogo que a gente precisa estar levando para a sala de aula. Quando a gente fala que a gente é 0,2% dessa população dentro da universidade, isso é muito pouco. A gente não tem essas representatividades. E quando a gente pensa que esse 0,2% e que 95% da nossa população ainda está lá na prostituição, é porque a gente precisa avançar muito, e a gente precisa dialogar muito, e a gente precisa dialogar com o poder público, e a gente precisa botar, sim, muitas vezes o dedo na cara
e contar e mostrar a nossa realidade, que é através dessa realidade, porque muitas vezes a gente traz isso com muita propriedade, né, Sami? Porque a gente tem a vivência, a gente tem essa existência, a gente carrega a dor e a felicidade de ter um corpo trans, né? Como o menino disse, a gente não nasceu num corpo errado, eu nasci num corpo certo, um corpo que me possibilitou transições, transformações, e quando a gente faz essa transição, a gente faz com que a sociedade também transite conosco, a gente faz com que os nossos familiares também transitem conosco, porque eles estão nos acompanhando e aprendendo com esse corpo que passa por essa transformação, que é uma transformação de muita felicidade. Né? Porque se reconhecer diante de uma sociedade que te mata diariamente, de uma sociedade que nega a tua vida e a tua existência diariamente, é dizer que nós temos a força e que nós estamos aqui botando o pé na rua e dialogando com todas as camadas da sociedade. Então, quando a gente chega ao poder, quando a gente chega nas câmaras de vereadores, e a gente quer muito mais. A gente precisa muito mais. Esse é só o começo. Não tem nada de histórico. O que tem aqui é luta. O que tem aqui é irmãos e irmãs que passaram por este caminho, que deram as suas vidas, que derramaram o seu sangue, para que hoje a gente pudesse estar, sim, dizendo que este lugar é nosso. Então, essa é a minha contribuição neste momento. E, mais uma vez, dizer, fora Bolsonaro, diariamente, que dizer que também que para essa mulher maravilhosa agora, Sami, muito obrigada pela tua representatividade, mulher. Muito obrigada pela tua existência. Obrigada por um dia ter cruzado o meu caminho. Porque quando eu te acompanhava com a presidenta Dilma, ali começava um processo de transformação social dentro dessa corpa trans. Então, mana, eu sei que muitas vezes a gente cansa e muitas vezes não é fácil, mas eu quero te dizer que a tua luta está aqui, ó, representada. A tua luta não foi em vão. Hoje nós estamos ocupando porque um dia nos deu esse espaço, porque um dia tu foi lá para o governo federal e trouxe essa representatividade tão importante. E nós multiplicamos essa Sami. Hoje nós somos muitas Samis nos nossos estados, nos nossos municípios. E é importantíssimo a tua presença, a tua vida é importante para o nosso movimento. Eu precisava fazer esse relato para ti, sabe, menina? Porque tu é um ser com muita luz, um ser que nos acolhe, um ser que nos ensina. Então, diante desse dia, que é o dia da nossa existência, o dia da nossa luta, eu quero te dizer o quanto eu te amo. Mesmo não estando muito próxima de ti, eu quero te dizer que a tua vida, para mim, é importante e é importante para o nosso movimento. Segue firme, mulher. Nós queremos te ver lá em cima, também lutando por nós, como tu sempre fez. Através da tua presença, da tua imagem, do teu nome, eu agradeço a ANTRA, eu agradeço a Rede Trans, eu agradeço a Marcela e Malta aqui no meu estado e agradeço a todas as irmãs do nosso Brasil, a todos os irmãos do nosso Brasil. João Nery também foi um homem que empoderou a nossa população de homens trans. Hoje, no nosso município, a gente tem um movimento de homens trans muito grande, que conseguiram se reconhecer através dessa identidade. Vocês são importantíssimos. E hoje nós também nos sentimos pessoas importantes, porque vocês abriram esse espaço. Muito obrigada, obrigada pelo espaço. Parabéns por tudo. Parabéns pela tua existência. Parabéns pelos lugares que tu passou e tu plantou a tua semente. Hoje, essa sementinha é uma árvore aqui falando. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, Maria do Rosário. Obrigado ao menino. Obrigada, Lins. E todas as mulheres que colocaram seus nomes neste pleito de 2021. Por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades, a gente sempre teve. E a gente sempre arredou para o lado todos os obstáculos que a vida nos colocou. Então, não vai ser dessa forma que eles irão nos calar. Porque quando uma tomba, a outra levanta. E é isso que nós iremos fazer. Mais uma vez, muito obrigada e fora Bolsonaro.
Eu falei para vocês que essa é uma potência, não estava no script. Não me faça chorar, porque eu sou chorona e sou muito emotiva. Muito obrigada pelas tuas palavras, meu amor. Eu te amo também. A tua história é uma história que inspira muito a gente. É de muita resistência e eu não vou falar muito porque minha voz embarga. Daqui a pouco, Regina, a responsável por tudo isso vai falar. Daqui a pouquinho. A responsável por nos colocar ali naquele lugar. Daqui a pouco ela vai falar, essa querida deputada que proporcionou isso para a gente. Daqui a pouco ela fala conosco também aqui para continuar essa história. Mas tu traz um marcador importante, Regina. Quando tu entraste, que eu vi escrito vereadora Regininha. Não é mais só militante Regininha. Isso nos orgulha muito, todas vocês. Tem que demarcar esse lugar, sim. Tem que demarcar para a cisgeneridade tóxica, para essa galera do ódio perceber, engolir a gente, ó. Atravessar aqui, que nós estamos nesse lugar. Parabéns a vocês, meninas, pela ousadia, por essa coragem. E eu vou chamar outra vereadora. Eu esqueci de frisar isso, mas a Regininha nos lembrou. Tem que frisar mesmo. Isabelle Carvalho. Olá. Sim, você me ouve? Ah, legal. Gente, olá a todas e a todos e a todos vocês que estão por aqui na live e a todos e todas também que acompanham a live. Queria dizer, primeiramente, que é uma honra estar aqui com essas potências, com essas mulheres incríveis, maravilhosas, e homens também, sobretudo as minhas amigas e companheiras de partido e vereadoras agora, né? E também as deputadas aqui presentes. Para mim é uma honra poder estar aqui, poder fazer esse bate-papo, esse diálogo, e dar a nossa contribuição, não somente porque hoje é o dia 29 de janeiro, o dia da visibilidade trans, mas porque também é um dia para a gente levar aquilo que o país que mais mata pessoas trans no mundo, né, que mais mata travestis transexuais no mundo, precisa, né, que é a informação, né, através do diálogo, através da conversa, através da informação, né, que a gente possa aí transformar as realidades, né. E a gente está falando muito aqui em representação, né, representatividade, né. Aqui no meu município, eu sou de Limeira, São Paulo, logicamente uma cidade ultraconservadora, uma cidade onde o presidente fora Bolsonaro foi eleito com mais de 80% dos votos no município, né? E 2 anos depois, nós temos aí também, que eu acho que faz parte da contradição da sociedade também, essas questões, eu fui eleita também, fui a 13ª mais votada da Casa Legislativa aqui pelo Partido dos Trabalhadores, né? Então, são questões que a gente tem que se debruçar e a gente poder dizer o porquê, né? O que isso impacta na desconstrução dos preconceitos na sociedade, né? O que isso impacta no imaginário social que as pessoas têm referente às pessoas trans, né? Para além da manutenção do nosso mandato, para além da garantia do espaço político, para além do diálogo, só a nossa vitória, através de um pleito eleitoral, através de uma eleição, isso diz muito também sobre nós. A gente tem uma possibilidade aí de criar uma outra narrativa, uma narrativa com uma outra perspectiva sobre os nossos corpos, né? Os nossos corpos em movimento dizem muito, né? A gente tem aí a possibilidade de construir, querendo ou não minimamente, lógico que não é a panaceia de todos os males, né? Um mandato de vereança de uma pessoa trans. Mas a gente tem aí minimamente um ponto de resistência e a possibilidade de construir um contradiscurso que a sociedade tem, de que porque uma pessoa é travesti, é transexual, necessariamente ela tem que ter um destino imperfeito, né? Lógico que, infelizmente, essa é a regra, né? A sociedade marginaliza, a sociedade coloca as pessoas trans, sobretudo as mulheres travestis transexuais, nos lugares subalternos, nos espaços humilhantes, e ela prova, e ela mostra, é toda uma ótica que mostra para essas mulheres que é ali o lugar delas, né? Há até um subfinanciamento, há um financiamento
da sociedade que mantém essas meninas na prostituição, por exemplo, né? A nossa população é uma das únicas populações que só tem a prostituição como forma de trabalho e renda. Isso é triste, a gente precisa se debruçar sobre isso, né? Quais são os fatores determinantes que fazem isso acontecer? Um deles é a ótica estrutural da nossa sociedade, que coloca e mantém, né, as pessoas, as mulheres, né, sobretudo as mulheres travestis transexuais, nessa condição, né? O mesmo tio da padaria que não contrata uma travesti, por exemplo, para atuar no balcão da padaria dele, é o mesmo que na calada da noite, escondido da família, desce ali nos espaços em que elas se encontram e consome o serviço delas. E, para além disso, ali ele respeita ela, ali ele até respeita a identidade social dela, a condição de gênero dela, porque isso também faz parte da ótica transfóbica que mostra para ela, este é o seu lugar, não saia daqui, né? Porque no entanto, esse mesmo tio da padaria, que se ele encontra com ela na rua, durante o dia, à luz do dia, no mínimo ele muda de calçada, no mínimo, né? No mínimo, para não dizer que ele também é capaz de matar, entendeu? Então, essa é a ótica social que marginaliza, que explora, que ofende, que humilha, que mata, né, pessoas travestis. Infelizmente, o Brasil é o país que mais mata travestis transexuais no mundo, né? A nossa expectativa de vida de 35 anos, por exemplo, diz muito sobre nós, sobre as nossas vivências, né? E as nossas vidas. E a gente precisa cada vez mais dialogar e se debruçar, né, sobre essas questões, né? E voltando agora para a questão da representação política, né, o impacto no imaginário social, eu acredito que tanto a Filipa, que está por aí, a Regininha, a Lins, possam concordar comigo de que o nosso peso da responsabilidade agora, ele é duplo, né? Ele é 3 vezes mais, inclusive. Por quê? Porque é uma pessoa... Como já foi dito aqui, eu sou a primeira pessoa trans, por exemplo, eleita na história da minha cidade, mas eu não tenho intenção nenhuma de ser a única e pouco a última, né? E essa responsabilidade, ela vem com uma carga muito maior, né? Por quê? Porque a sociedade, ela é machista, transfóbica, LGBTfóbica, né? E isso é tudo colocado sobre nós, né? Eu tenho plena consciência de que se eu falhar, e se eu errar, não é somente a Isabelle, nem minha história de vida, e nem minha trajetória que está sendo colocada em jogo, né? Mas é a trajetória de vida de pessoas trans, de toda uma população que é de onde eu venho, né? É por elas que eu também falo. É por elas e por eles que eu também estou atuando e ocupando um espaço de decisão e de poder. Com isso, a gente constrói aquele contradiscurso, aquele fio narrativo que inclui corpos travestis, né? Que inclui as pessoas trans nesse discurso, né? Quando o pai e a mãe pegam uma travesti ali, pré-adolescente, adolescente, por exemplo, que exterioriza a sua condição de gênero, agora ela pode falar para a mãe, não é verdade que a minha vida tenha que ser um destino imperfeito, porque eu sou trans ou travesti. Aquela travesti ali, ela ocupa um espaço de decisão, um espaço de poder, ela participa ativamente da vida política e ela é uma pessoa de sucesso. Então, não é verdade que o fato de eu ser trans ou travesti é errado e que vai me colocar em risco e que vai acabar com a minha vida. Então, a gente consegue construir no imaginário social também um contradiscurso como esse, né? E voltando ao momento que a gente está passando, é importante a gente ressaltar também os índices de violência, de negação de direitos e até de mortes, né, em que acomete as pessoas trans neste momento de pandemia, inclusive, os dados são alarmantes, né? É muito difícil a gente falar disso, sobretudo no tempo de pandemia, no qual o distanciamento social se faz necessário, mas e para os travestis? E para as pessoas trans que estão na rua, que estão atuando na prostituição e que dependem daquele programa para saber se ela vai comer amanhã, se ela vai dormir, se ela vai ter um teto, se ela vai pagar a cafetina, se ela vai pagar a rua, entendeu? É importante a gente pensar isso, sobretudo nesse tempo de pandemia. A gente tem que saber que devido à precarização histórica da vida das pessoas trans, por exemplo, muitas, e eu acho que a grande maioria, não alcançou aí as medidas emergenciais do governo, por exemplo. Né? A gente precisa pensar nisso. E isso é devido a muitos fatores e
E muitas questões que determinam a vida dessas pessoas, né? Então, ainda falando nas condições políticas e atuais que a gente vive, dizer, como a Regininha bem disse, dizer o fora Bolsonaro, né? Lutar pelo fora Bolsonaro é lutar pelas nossas vidas, né? É lutar pela nossa existência. É para além de uma mera estratégia política ou de um jogo político ou de defesa de um campo político qualquer. Não. No caso das pessoas trans, das pessoas travestis, transexuais, dos homens trans, de todo mundo que ocupa o campo não cisgênero, digamos assim, dizer fora Bolsonaro é defender as nossas vidas, cara. Isso é muito sério. Isso chega a ser assustador para a gente. Mas é importante que a gente se engaje nessa luta pelas nossas vidas, pelos nossos direitos, pelas nossas políticas sociais, que tanto dependemos e que tanto tem que ser fortalecidas, sobretudo agora em tempos de pandemia, em tempos de crise, né? Nós não vamos sair da crise sanitária que a gente vive, a gente não vai sair da crise econômica, senão por via da política e da política séria, honesta e eficaz. O que nós não temos no Brasil ainda, nós não temos um presidente, né? Nós precisamos lutar, sim, pelo fora Bolsonaro. E para finalizar, para a gente entender melhor um pouquinho dessa luta, do combate à transfobia que a gente passa, a gente precisa entender que também, acima de tudo, né, a transfobia, o que é a transfobia? Ela é uma vigilante da fronteira de gênero, né? Quantas vezes a gente criança, nós, pessoas trans, crianças, não escutamos, você pode ser gay, meu filho, mas não vá se vestir de mulher, né? Isso teve sempre presente nas nossas vidas. Por quê? Porque antes de mais nada, a transfobia ou a LGBTfobia como um todo é a vigilante da fronteira de gênero, né? Ela vigia para que não se transcendam os padrões de gênero, que não são apenas distintos entre si, eles são hierarquizados, né? A gente vive numa sociedade extremamente machista que ainda coloca a mulher no espaço subalterno, numa condição de inferioridade, e os dados mostram isso, né? Os dados de feminicídio, os dados de poderio econômico, por exemplo, né? A condição salarial, e tudo isso mostra a sociedade machista que nós temos, né? Então, a gente chega na conclusão que o principal ódio da sociedade em relação aos nossos corpos é toda e qualquer materialização e explosão material do campo feminino, né? Do que é feminino, né? Aí você pode até me perguntar, mas os homens trans, então, não deveriam sofrer transfobia nem violência? Não, eles sofrem sim, porque a partir de quando uma pessoa descobre que naquele corpo, né, de um homem trans, por exemplo, tem, ou ao menos deveria ter, alguma coisa que é do universo feminino, a violência transfóbica se abate sobre ele também, né? Então, a gente costuma dizer, eu costumo pensar, que o principal ódio é contra toda e qualquer materialização do feminino, tudo que é do campo feminino. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente não vai combater a transfobia ou a LGBTfobia toda se a gente não combater juntamente o machismo estrutural que está entranhado nas nossas relações sociais. A gente não combate a LGBTfobia se a gente não combater juntamente o racismo, porque a gente precisa entender que as LGBTs, principalmente as travestis pobres e negras, são as principais vítimas da violência transfóbica, LGBTfóbica, né? A gente não combate também a LGBTfobia ou a transfobia se a gente não combater o fascismo que avança nesse país, né? A onda conservadora que traz com ela essa onda de ódio, os discursos de ódio. A gente precisa combater tudo isso, por isso que é importante dizer fora Bolsonaro neste momento, porque a gente só vai combater de fato a transfobia, a LGBTfobia e todas as violências que se abatem sobre nossas vidas, se a gente também combater as outras violências que são estruturais no nosso país. Então, é importante combater o machismo, o racismo, o fascismo e toda e qualquer outra violência que se abate nos determinados grupos sociais. E com isso, aí a gente consegue combater de maneira mais eficaz, mais enérgica e mais contundente a transfobia que a gente vive. Sim, obrigada pela oportunidade, tá? Não quero me alongar aqui e dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui dialogando e conversando com todos
vocês aqui, tá bom? Obrigada. Beijo enorme, querida, que tem essa tarefa, militantes importantes aí, todas vocês que falaram. A gente está com um tempinho corrido, então eu já vou passar aqui direto para o nosso querido Leonardo para também fazer a sua participação. Leonardo, meu anjo, é contigo. Olá a todos, todas e todos, bom dia. Muito especial estar aqui com várias potências aqui também, e uma potência que está nascendo, que é o Lares, né? Já vou puxar ele aqui. Enfim, bom, eu me chamo Leonardo, eu faço parte do IBRAT, dessa nova reestruturação, eu venho como coordenador Centro-Oeste pelo IBRAT. Também faço parte de outros coletivos, como o TEI Coletivo, que foi um coletivo aqui no Distrito Federal fundado em resposta à pandemia, que visou ajudar pessoas trans, travestis e não binárias, né? Com recursos financeiros e cestas básicas. Bom, eu tenho umas questões assim para colocar dos pontos que foram aqui já falados, né? Para não ficar muito de uma forma repetitiva, né? Mas eu vou tentar trazer alguns outros pontos, né? Quando o Laris fala sobre a questão do suicídio entre homens trans, que é também uma forma de violência, uma forma em que a sociedade também nos mata, é muito simbólico. E aí tudo vem em questão da empregabilidade trans, né? Porque, por exemplo, lembrar que mais ou menos no ano de 2019, um casal de meninos trans se suicidou porque não tinham o que comer em casa. E aí, o que que a gente reflete nisso? Porque eles não tinham uma empregabilidade, não tinham uma rede de apoio no estado em que estavam, e passavam por várias outras transfobias ali na região onde eles moravam. Então, várias ameaças, várias violências, que foram culminando ao acometimento do suicídio deles, né? Quando a gente fala sobre visibilidade trans, o que é essa visibilidade? A visibilidade não é só estar aqui nesses espaços tão só de poder, mas é estar nos espaços que é tão comum que a gente nem para analisar o quanto a gente tem privilégio, ou eu como uma pessoa que sou um trans, digamos assim, que eu odeio essa palavra, entre aspas, passável, né, que essa palavra, assim, para pessoas trans, elas não deveriam existir, né, mas enfim, vamos lá. Eu terminei a minha especialização agora, né, em dezembro, e o meu TCC foi sobre a aderência de pessoas trans, travestis e não binárias do Distrito Federal em atividades aquáticas. Então, assim, esse TCC, esse tipo de temática, ele não tem, assim, de maneira mundial, uma literatura, um embasamento para pessoas trans. O que que eu pude observar depois de entrevistar mais de 18 pessoas trans? Tudo que a gente já sabe, que quando as pessoas trans perpassam por um processo de cirurgias, de hormonização, quando querem, lógico, quando começam a se sentir bem com aquele corpo, elas passam a se libertar mais também, a usar os espaços. Então, acessam mais clubes, acessam a piscina sem nenhum problema. Então, a gente vê isso. Então, na minha pesquisa, apenas 2 pessoas relataram que expunham seu corpo normalmente, tranquilamente, durante uma atividade aquática, uma natação, uma hidroginástica. E isso é muito aterrorizante, porque você pensar que uma pessoa trans hoje em dia não tem diversão. Se ela quiser um lazer na água, ela não vai ter. Se ela quiser um lazer ao ar livre, dependendo da vestimenta dela, ela vai ficar com medo, ela não vai conseguir praticar aquele esporte, porque tem que usar um binder, no caso dos homens trans. Para as mulheres trans, tem todo o processo de dor, de ter que acuendar a neca, ou não ter, né, se não precisar, mas de ter essa certa obrigação perante a sociedade, de ficar sendo passável, de passar todo um atestado de feminilidade, e que também que feminilidade é essa, que nem as mulheres cis conseguem, muitas das vezes, performar também. E a gente perpassa por essas questões. Quando a gente vem sobre acesso à saúde, principalmente dos meninos trans, das pessoas que aí têm todo um aparelho reprodutor outro, né? A gente vê que, por exemplo, as políticas de saúde, elas estão super dadas para as meninas trans, para as travestis, sobre questão de prevenção de HIV, de STs. Mas para homens trans já não. Então, assim,
Em resposta a essas questões de falta de, por exemplo, os homens trans, alguns acessam a PrEP em alguns estados, porque há alguns educadores de par que são homens trans que viabilizam isso, ou até mesmo as meninas que vão lá e lutam, não, fala, os meninos trans também precisam. Mas aqui em Brasília, por exemplo, não há dispensação da PrEP, não há um certo acolhimento desses meninos nesses serviços de saúde. Porque, por exemplo, a gente fala, as meninas se prostituem, as travestis estão na pista, ok? Só que os meninos trans também se prostituem. Então, também há um mercado dos meninos. Então, eles também têm que ter prevenção. E que tipo de prevenção é essa que está sendo nos negada constantemente? E, inclusive, não há pesquisa sobre. Em resposta a isso, eu e mais 5 meninos de outras regiões do Brasil elaboramos um dossiê junto com a Racing Quality, que está em vias de ser lançado. A gente tem toda aquela espera de diagramação, de edição, né? Então, é um dossiê que está para ser lançado sobre sobre transmasculinos do Brasil inteiro, falando sobre essas questões de prevenção, por que acessam, por que não acessam, quais são as dificuldades, e relações também com a Covid-19, já que acaba que a gente fez a pesquisa em 2020, então acaba que a gente teve que perpassar por essas questões também. Então, que acesso é esse? Que visibilidade é essa? Que a gente não pode se divertir, a gente não pode acessar um clube, a gente não pode praticar aquele desporto, aquele esporte que a gente anseia. Então, a gente começa a pensar não só na visibilidade do poder político, mas na visibilidade cotidiana. É você ver uma pessoa trans, por exemplo, eu sou personal trainer, eu tive que mudar o meu nicho de atividade fim, porque eu dava aula de natação, hidroginástica, e em vários clubes muito renomados aqui em Brasília, e tive que deixar isso, o meu currículo todo de lado, para tentar cobrir um pouco mais o meu corpo e fazer musculação. Então, hoje eu dou aula de musculação, de personal trainer, treino funcional para pessoas trans e LGBTs no geral. Então, assim, eu tive que mudar todo o meu nicho para isso, né? Gente, deixa só. Problemas técnicos que eu tenho que pegar a bateria aqui do celular, do computador. Just minutes. Pronto, voltei. Tentaram me tombar, mas não conseguiram. Ah, louca. Enfim, então, assim, a gente vê essa questão da visibilidade, não só no poder político, aqui nesse momento é muito importante, é legal, é massa. Só que cadê a visibilidade em outros locais? Quantas pessoas trans vocês veem num clube, numa área de lazer? Ou essas pessoas trans só vão para esses locais quando estão totalmente reunidas, e aí geralmente é um local que é mais escondido, é uma chácara de um amigo, é um clube que é um pouco mais vazio. Então, assim, a gente ainda se esconde, sabe? Então, assim, a gente ainda tem esse certo anseio, esse certo medo, essa certa insegurança. Então, assim, quantas daqui das meninas, dos meninos, conseguem de fato adentrar uma piscina sem estar cercada de pessoas trans, de pessoas travestis? Quantas daqui? Praticamente nenhuma. Até em congressos onde estão cercadas ou cercades, também há um certo receio de se mostrar, né? Então, essa questão da corporeidade trans, ela também tem que ser mais visível, porque quando eu chego nos espaços e eu mostro meu corpo e uso sunga e tudo, as pessoas ficam olhando para a marca da mastectomia, da cicatriz, as pessoas ficam querendo identificar ali algum membro, uma prótese, alguma coisa, um pênis, alguma coisa assim, ficam tentando vasculhar e entender o que que é. Quando é um corpo como diverso, como qualquer um, como, se não me engano, Lins falou sobre os corpos trans, sobre os corpos gordos. Então, a gente também tem esse atravessamento de ser eu tenho esse atravessamento de ser uma pessoa trans e preto e não ser um corpo sarado, apesar de ser educador físico também. O diploma não vem com uma motivação assim de você fazer o exercício. Então, a gente também sofre, somos comuns, somos mortais, a gente também sofre. E a gente se vê nisso, né? De como são essas questões.
a gente também tem que, como o Laris traz essa subnotificação, eu sei que a ANTRA também tem esse problema da subnotificação, porque os casos que são registrados, muitas das vezes não levam em conta a identidade de gênero da pessoa, né? Então, assim, às vezes eles leem ainda a gente como uma lésbica masculina, masculinizada, como uma gayzinha feminilizada. Então, assim, tem todas essas leituras que impedem ainda que isso seja notificado, né? Que isso venha à tona. Então, até mesmo as ocorrências policiais, da forma que elas são feitas, também elas subnotificam isso, e aí eu não sei o que é essa jogada de poder para poder subnotificar isso, mas a gente está aí para sempre fazer as pesquisas, para sempre colocar isso e expor mesmo para que a gente tenha dados, para que a gente tenha pesquisas. Alô? Alô, alô, acho que caiu aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Queria agradecer aqui o pessoal das Libras que estão conosco, acompanhando, a galera massa aqui com a gente. Eu não sei se o Léo caiu ou se ele havia encerrado aqui, mas como a nossa querida vereadora Lins tem que sair, eu vou pedir para ela fazer uma rápida. A Filipa também teve que sair. As nossas agendas são muitas, gente. Visibilidade trans é isso aí, é muita coisa, uma casada, e é muita visibilidade também. E aí, Lins, rapidinho uma saudação para a gente. Bom, eu quero agradecer a todos e a todas que estão aqui, dizer que fico muito honrada de estar compartilhando nesse dia esse espaço com as nossas vereadoras e as nossas deputadas e com você, Simi, dizer que a nossa luta ela vai seguir durante esses 4 anos firme e forte, falando sobre as pautas da travestilidade, sobre as pautas da diversidade, da igualdade racial e todas as questões que atravessam o nosso cotidiano que a gente precisa, de alguma forma, pautar dentro do legislativo no nosso município. Dizer que é um compromisso nosso dessa mandata, da gente falar e pautar sobre diversidades, sobre questões que são emergenciais para a nossa atualidade, para romper com todos os paradigmas do conservadorismo. A gente já passa a fazer isso a partir do que os nossos corpos existam dentro desse espaço de poder, mas a gente precisa avançar cada vez mais para que ele tome conta da cidade. Muito obrigada a todos. E eu gosto sempre de dizer, é um prazer imenso e inenarrável estar compartilhando esse espaço com a minha amiga e irmã de caminhada, a vereadora Regininha, lá de Rio Grande, porque a nossa luta começou na mesma época, no mesmo ano, dentro dos movimentos sociais, e nós, além da gente compartilhar durante esses 10 anos que a gente entrou no movimento trans nacional, da gente compartilhar aprendizados, a gente foi compartilhando também espaços em conjunto. Então, entramos na vereança juntas, entramos no movimento juntas e fizemos desse movimento no estado do Rio Grande do Sul diferente e inovador. Então, muito obrigada a todas e a todos. Obrigada, meu amor. Obrigada por vocês dividirem sempre conosco. Essas vereadoras, gente, desde o começo, quando a gente estava lá no grupo, sempre disponíveis, sempre dispostas a construir esse processo numa coletividade maior para além das suas campanhas. Então, em nome da Secretaria Nacional LGBT do PT, que hoje estou aqui representando, também eu queria agradecer a vocês, tá, meus amores, por toda essa jornada e sempre nos solidarizar, porque a tarefa esse ano é uma tarefa muito importante. Vocês sabem que eu sou presidenta da estou presidente da BGLT, mas também componho a Secretaria LGBT do PT, porque sou filiada no PT há muitos anos. E aí a nossa secretária nacional, Janaína Oliveira, me deu a tarefa de agradecer as deputadas Érica Cocai e Maria do Rosário, né, que cederam aqui esse espaço, que estão conosco, né, cedendo esse espaço aqui para a gente.
a bancada feminina do PT, a liderança do PT na Câmara, as nossas convidadas e convidados, ao PT Nacional, e dizer que o PT ele está junto aqui nessa luta da visibilidade trans. Esses próximos dias, e não acaba hoje, esses próximos dias nós vamos ter aí 2 importantes PLs sendo protocolados, um da Érica Cocai, eu acho que ela vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, um do Padilha. Nós temos outras intervenções legislativas da Maria do Rosário e de outros deputados e deputadas, e senadores e senadoras nesse processo. Dizer que essa solidariedade entre nós é parte desse processo, né? Essas aliadas esses gêneros não estão conosco agora. Essa trajetória não começou agora, gente. Essa trajetória começou de muito tempo atrás, né, visibilizando essa pauta. Então, a gente não chegou aqui no Facebook da Érica Cocai, no Facebook do PT na Câmara à toa. Essa é uma jornada. Né? Quantas conferências essas mulheres estiveram conosco, organizando, construindo, e a gente tem que agradecer muito a gente chegar nesse momento de, inclusive, ocupar a rede delas, mas essa trajetória não começa agora. Eu queria frisar isso, né? Eu tenho algumas agendas a passar. 18 horas nós temos a Filipa, que teve que sair, vai estar com a Haddad, então procure aí a rede da Filipa também, para acessar esse bate-papo que vai acontecer às 18 horas. Ao final desta live, acompanhem até o final, vocês podem ir para o 247 para acompanhar lá o lançamento do relatório da ANTRA. Né? Às 15 horas eu estou no Instituto Lula, e essas agendas que a Secretaria Nacional pediu para a gente passar também e dividir com vocês. Maria do Rosário, estás pronto, Maria do Rosário? Já então cheguei. Eu já vou te chamar. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que é uma honra imensa estar com vocês duas. Eu vou participar da live do 247, mas eu quero muito acompanhar a fala de vocês duas. Então eu estou aqui até que eles comecem a piscar o alerta vermelho, eu saio de mansinho. Tá? Mas, se eu puder, eu vou acompanhar a fala das duas. Eu quero agradecer imensamente a vocês duas e deixar mais nítido e frisado isso. Essa nossa relação ela não acontece agora, no 29 de janeiro. Ela acontece nos 365 dias do ano, há muito tempo. Tá? Essas mulheres, elas acompanham a trajetória, elas dominam a trajetória, né? Esse aprimoramento do PL que a Cocai vai entregar é um aprimoramento de uma trajetória de discussão que vem acumulada aí durante anos, né? Não é uma relação que ela surge no 29 de janeiro, é um acúmulo de uma relação de companheirismo. E eu queria aqui, em nome da Secretaria, em nome da BGLT, em nome da ANTRA, agradecer muito a vocês, né? A toda essa bancada, mas especialmente a vocês duas. E agora eu vou chamar uma pessoa para falar que eu pessoalmente também tenho que agradecer. Porque quando o Regininha conta da nossa trajetória, e quando a gente fala de visibilidade, gente, por que a gente fala de visibilidade? A visibilidade não é para apagar outra coisa. A visibilidade ela surge para trazer luz à tona de um tema importante que está invisibilizado, está escondido. E é com diálogo, é com informação que a gente vence a ignorância. As fake news estão aí fazendo um movimento contrário. E a gente precisa trabalhar com a verdade. E aí, lá em 2013, essa mulher ela foi me catar lá em Belém do Pará, na Amazônia. E eu quero dizer para vocês, o que acontece no Centro-Sul tem mais repercussão. A repercussão é mais rápida. O que acontece conosco lá na Amazônia, o que está acontecendo com Manaus, o que está acontecendo com Roraima, é uma realidade. O que aconteceu com o apagão do Amapá é uma realidade de muita ausência. E ela conseguiu me catar lá na Amazônia e me trazer para Brasília. Essa história começa aí. E eu sempre que posso reafirmo isso. Né? Então, a gente está aqui ocupando hoje, falando por nós, mas nós temos aliadas. E essas mulheres são aliadas dessa pauta. Né? E não é só porque a gente está falando, tem história para provar isso. Então, obrigada. Eu espero poder estar aqui também para apresentar a Cocai. Se eu tiver que sair, já está justificado. É contigo, meu amor, Maria do Rosário.
Obrigada. Eu é que tenho gratidão. Quero agradecer com imenso carinho a oportunidade de ter trabalhado contigo no governo da presidenta Dilma, termos feito com a sociedade civil a construção de projetos, a construção dos primeiros diagnósticos em que o Estado brasileiro assumiu a existência da violência LGBTfóbica, transfóbica, e os primeiros relatórios. E isto porque nós constituímos um conselho com a sociedade civil. E a sociedade civil brasileira precisa recuperar seu espaço, porque isso diz respeito à democracia, uma democracia golpeada, que nós não podemos aceitar. Eu tenho muita honra de estar aqui contigo, de estar com Érica Cocai, com quem eu trabalho e a quem admiro. E tenho, assim como Benedita, tantas vezes eu digo, são minhas irmãs na jornada. Eu gostei quando Regininha disse, ô, mana, eu também me sinto assim, com as minhas irmãs de luta aqui, com vocês. Com Ellen Frida, que trabalha na nossa equipe, feminista, lutadora, com Regininha, que as palavras que ela disse me emocionaram incrivelmente, porque a gente não faz as coisas acreditando que ninguém nos deve nada, nenhuma palavra de amor. Porque nós estamos, eu, Érica, nós que estamos lutando, nós estamos fazendo o que nós acreditamos, vocês não... Mas Regininha foi importante, realmente me fortaleceu ouvir. E eu quero que tu saibas que não é uma relação na política, assim como Lins, minha querida vereadora em São Borja, o desafio de cidades conservadoras, que vocês romperam as barreiras para estarem como vereadoras das cidades. Como eu ouvi Lares falando aqui sobre o seu processo, a sua vivência, a sua construção, e aprendendo com vocês que não é um corpo errado, é uma sociedade, uma cultura errada sobre esse corpo. É uma violência de fora para dentro, uma violência heteronormativa, que massacra, que destrói. Regininha, quando tu dissesse aqui, e eu cumprimento a todas que estão aqui, através de Regininha, de Lins e de Lares, mas quando tu dissesse que o olhar dentro do parlamento e dentro dos espaços, muitas vezes é um olhar de por que realmente tu estás aqui? Esse não é o teu espaço. Esse olhar que quer nos jogar para fora destes espaços reforça a necessidade de nós dizermos todo lugar nos pertence pela condição humana. E todo lugar de exercício do poder deve ser ocupado por uma perspectiva transformadora, que é o que vocês representam aqui, é o que eu e Érica, entre vários companheiros e companheiras, sobretudo mulheres, temos buscado representar. Então, minha primeira palavra nesse dia da visibilidade trans, nesse mês, é de reconhecimento e de destaque para a vitória. Reconhecimento porque, sem que vocês colocassem seus rostos, seus corpos, sua existência em público, muitas pessoas estariam invisíveis. Quando vocês aparecem agora na cena institucional da política brasileira, ocupando este espaço, vocês estão realmente, mulheres e homens trans, tirando da invisibilidade muitas pessoas, muitos aspectos. Vocês estão, é como se sinceramente e tristemente, todas as vítimas estão aqui. Uma vez eu ouvi, Érica, de uma mãe
que perdeu um filho no CAGE, lá no Rio, no Centro de Atendimento Juvenil, perdeu um filho assassinado. Ela disse: o meu filho morreu, mas ele grita. Os mortos pela violência de gênero, os jovens que desafiam, ocupando o espaço público, aqueles que não chegam sequer a uma idade madura, porque não tiveram essa oportunidade, porque foram vítimas do ódio, dos crimes de ódio, crimes bárbaros. Eles gritam. E gritam através da voz de vocês e das nossas vozes somadas às de vocês. Não, identidade não é uma coisa secundária. Muitas vezes na esquerda, mesmo entre nós, a gente escuta esse debate. Será que é a luta de classes? É a luta identitária? Eu sou uma mulher de esquerda, a Érica é uma mulher de esquerda, nós somos um partido de esquerda, e eu vou dizer a vocês, nós, como pessoas de esquerda, devemos entender que a identidade nos constitui como pessoas que lutamos com causas em comum por uma transformação mais profunda da sociedade, que não é apenas de classe, que não é só econômica. É certo que entre as pessoas trans estão entre os mais pobres. Sim, aqui foi dito sobre, aspas, não, a prostituição não é um destino. Ela é uma construção também de uma sociedade que faz o que a companheira que relatou, eu acho que é do estado de São Paulo, que relatou como a pessoa atravessa a rua durante o dia e, ao mesmo tempo, é a pessoa com quem se relaciona nos espaços clandestinos. Agora, quem constrói isso é a cultura. E é muito útil a essa cultura que isso continue assim. É muito útil a uma sociedade marcada pela obstrução que as pessoas trans estejam invisíveis. É muito útil atacar o SUS na realização de procedimentos e processos de construção de direitos. É muito útil, talvez, para alguns que têm um governo genocida, que a população amorteça seus sentimentos. E eu acho que é disso que nós estamos falando quando nós temos o dia, a semana, o ano, a luta pela visibilidade trans. De nos transformarmos também. Não é só um processo de transformação que diz respeito às pessoas trans. Porque se as pessoas trans estão construindo seus processos como luta, como participação, a coisa mais importante que aconteceu nos últimos anos foi a ocupação dos espaços políticos, a realização das paradas, os espaços de denúncia, tudo que foi feito agora se transforma em defesa de espaço de poder. E isto é importante porque exercer o poder é um direito. E porque, sinceramente, as pessoas que aqui se encontram, elas exercem o poder como mulheres e homens trans, como mulheres feministas que agregam um feminismo também que reconhece as identidades como libertárias e como parte do feminismo, e é o que eu e Érica acreditamos representar também como feministas, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, assim como na luta dos negros e negras e das mulheres negras, o rosto das mulheres negras é importante, o rosto das mulheres e homens trans é fundamental. Porque sem a identidade estar visível, não se transforma a sociedade. E esse empoderamento, houve um tempo em que a luta LGBTI, que mais, ela era a realização, ela era a denúncia. Houve esse tempo. Houve um tempo que ela acontecia via busca de políticas públicas. Era esse tempo.
Houve um tempo em que ela aconteceu via a realização das conferências, enfim, são vários tempos. Agora ela está acontecendo com a ocupação do poder. E vocês não podem dar um passo atrás. Essa ocupação nas câmaras municipais tem que se desdobrar para as assembleias legislativas, para a Câmara dos Deputados, para a ocupação de associações, para o fortalecimento da ANTRA, para o fortalecimento de todas as organizações, para dizer que todo espaço público pertence a todos os brasileiros e brasileiras. E é só assim que nós vamos derrotar um governo que é genocida em todos os sentidos. Portanto, todas as vezes em que vocês forem olhadas de alguma forma, eu tenho que não seja a forma adequada pela representação pública que vocês exercem nas câmaras municipais, por qualquer um que ouse fazer isso dentro desses parlamentos, eu tenho certeza absoluta, Regininha, Lins e todos, eu tenho certeza absoluta que vocês sabem que o valor da representação de vocês, neste sentido, é inclusive maior e foi mais desafiador para vocês chegarem a este espaço do que para qualquer pessoa. Foi preciso desafiar toda a cultura, foi preciso desafiar todo o ódio, todos os crimes, todas as mortes físicas e mortes simbólicas, que cotidianamente tentam fazer. Quando jogam no gueto. E agora, a população dos municípios disse não. O lugar dessas mulheres é onde elas possam falar por nós. Quando Lins fala que agora, Lins que é assistente social, Regininha que é minha colega pedagoga, quando vocês falam das políticas públicas de um modo geral, vocês também estão exercendo uma representação que, como Regininha disse, pega essa causa que já é o que vocês são, da liberdade, dos direitos humanos, das pessoas trans, das pessoas LGBTIs, dos direitos humanos de modo geral, mas agrega as demais causas de toda aquela comunidade. E quem é a representante que eles escolheram? São essas representantes. Porque sabem da vida, porque sabem das comunidades, porque sabem do cuidado, porque estão contra a violência. Foi uma escolha muito consciente. Eu pude acompanhar isso em Rio Grande, São Borja, nas cidades em que foram candidatas. E eu posso dizer a vocês, foi uma escolha transformadora. E a própria escolha, porque antes de tudo, vocês escolheram liderar seus próprios destinos. E escolheram isso, Simi, escolheram isso junto contigo. Escolheram isso no Brasil. As pessoas trans lideram seus destinos no Brasil de hoje. E nós queremos que todas possam fazer isto. Possam liderar suas vidas, escolher suas profissões, escolher sua escola, não sejam discriminadas na infância, na juventude, não sejam expulsas de casa, não sejam tratadas como párias, sejam tratadas como cidadãos e cidadãs. Tenham muitas e múltiplas escolhas de vida. Tenham todas, como toda pessoa deve ter. E é por isso que nós denunciamos esse governo genocida, lutamos pelo impeachment, e eu aprendi aqui com você sobre o que significa nascer aos 18 anos. Alguém, acho que foi Simi que falou, e eu concluo dizendo, de uma certa forma, vocês podem fazer nascer um novo Brasil também. E eu espero ser parte deste novo, deste Brasil sem o ódio no governo, deste Brasil que sabe que o valor das pessoas é o valor humano. Nós temos que recuperar isto. E nós vamos recuperar porque vocês tiveram a coragem de colocar seus rostos, têm a coragem de sobreviver e têm a coragem de gritar por todos os que foram mortos e mortas e dizer, basta. Por isso que eu estou aqui, por isso que Érica está aqui, e é por isso que eu quero declarar profundamente meu respeito, minha participação por lutar por tudo que for possível
lutar, sobretudo, para recuperar o Conselho Nacional, recuperar o protagonismo da sociedade e para retirar do governo o genocida. Já que, no atual momento histórico do Brasil, nós vivemos o paradoxo. Quando mais construímos a presença pública nas câmaras municipais e estamos desbravando espaços públicos com as pessoas LGBTIs, é o período em que um genocida transfóbico encontra-se no governo. E foi este segmento o primeiro sempre a ser atacado. E será também o que vai conseguir mobilizar de muitas formas esse país para derrubá-lo. E nós, Érica, nós, amiga, nós estaremos juntos, juntas, nós estaremos com vocês, com profundo amor. Muito obrigada, Regininha, muito obrigada, Cine, muito obrigada, Liz, muito obrigada a todo mundo aqui, mas muito obrigada, sobretudo, por tudo que vocês representam. Meu amor, obrigada pelas tuas palavras. Eu consegui estar aqui, gente, para chamar essa mulher, porque é uma honra para mim fazer essa chamada também. Obrigada, Rosário, obrigada por tudo. Não tenho palavras para agradecer a vocês esse momento de hoje. Queria, gente, pedir uma desculpa a vocês. Nós fizemos uma opção aqui, que era o seguinte: nós íamos ocupar a rede das nossas aliadas. E nós não queríamos cercear, diminuir, né, deixar essas falas da transgeneridade. Então, nós deixamos livre. Então, eu peço desculpa às companheiras e companheiros. A gente não vai conseguir voltar para as considerações finais, porque a gente está com o tempo corrido, mas eu peço que a gente acompanhe aqui até o final, que a gente fique juntas e unidas, assistindo e acompanhando esse encerramento, que vai ser um encerramento com ela, que proporcionou para a gente essa articulação, que, assim como o Rosário, que acabou de falar, é nossa companheira de longa jornada. E esta mulher, gente, quando ela fala, ela desperta em mim a minha mulheridade lésbica. Porque é uma paixão quando ela fala. Vocês já ouviram falar 1000 vezes, porque ela está desde a primeira conferência conosco ali, sempre falando, rodava os estados. Quando a gente construiu a conferência, né, Rosário, a gente sempre chamava a Érica Cocá, ela ia para todos os estados conosco, independente de não ser a unidade da federação, que é a base dela, ela ia e nos contribuía, e a gente tem muito a agradecer nessa jornada a ti, e a gente encerra com essa fala que vai, com certeza, nos arrepiar, nos emocionar, mas deixar em nome de todas as redes, da ANTRA, da ABGLT, do IBRAT, que esteve aqui, das vereadoras e de todo esse movimento, esse agradecimento por vocês nos proporcionarem esse momento, e esse agradecimento a Érica por essa articulação imensa. Muito obrigada, e agora, para encerrar em grande estilo, a nossa querida Érica Cocá. Então, eu começo expressando a minha gratidão. Minha gratidão por escutar mais uma vez as nossas vereadoras, por escutar a Cime, Lares, enfim, escutar o Léo, escutar a minha companheira de bancada, Maria do Rosário, que, como ministra dos Direitos Humanos, abriu tantos espaços para que a gente repensasse uma sociedade onde eles querem nos hierarquizar. Eu penso que esse momento é de muita gratidão, uma visibilidade trans que existe desde 2004, e vejam, foi construída a partir de uma iniciativa do Departamento de Combate à DST, às DSTs, AIDS, hepatites virais, enfim, do Ministério da Saúde. O que é fundamental a gente perceber é como ocupar os espaços do Executivo também representam abrir tantos espaços para que nós possamos construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. E digo isso porque a visibilidade trans, ela visa desconstruir ou enfrentar uma invisibilização que é tecida com os fios da discriminação. É de uma sociedade onde eles estabelecem lugares para que as pessoas possam estar existindo na sua plenitude. E ali, lembrando muito Milton Santos, quando disse que o ser humano não vê o universo desde o universo. O ser humano vê o universo desde um lugar.
E aí vocês estão repensando e vendo o universo a partir do lugar de serem pessoas trans, deste lugar. E a partir deste lugar, a partir da determinação de manter as suas existências, conseguem fazer um processo tão profundo de resistência e de transformação da sociedade. A resistência a partir do direito à existência. Aí me lembra muito uma frase que eu vi numa parada LGBT, onde uma mãe pela diversidade dizia: quando a nossa existência está em risco, nós somos resistência. E este movimento, ele tem essa resistência, que se expressou nas urnas. A eleição da Liz, a reeleição da Isabelle, a eleição Felipe, a eleição, enfim, de Regininha, elas significam que foram escolhidas para desconstruir essa sociedade que quer hierarquizar os seres humanos. E que tem um processo de desumanização, como disse a Rosário, simbólico, que precede uma desumanização literal. Nós temos aqui um relatório da ANTRA que diz que nós temos um número de homicídios de pessoas trans que é 43,5%, 43,5% acima dos homicídios da média. Essa desumanização literal, ela é precedida por uma desumanização simbólica. Por romper os espaços de fala, por negar o dia. É como se fossem corpos que só pudessem vivenciar as noites e não o dia. Negar o dia, negar a relação cotidiana, de ir na padaria, de pegar um coletivo, de negar, de empurrar os corpos para a ausência do sol, para a ausência da luz, para as noites apenas. Então, portanto, nós estamos vivenciando um momento que é muito belo. Assim me dizia algo que me parece importante demais. Assim, é uma luta com muita dor, mas é uma luta com muita felicidade. É dizer, cada palmo deste corpo vai ter o direito de ocupar todos os espaços que todos os corpos de gente podem ocupar. Então, portanto, é uma luta de busca de uma felicidade. Eu penso, Cine, que transformadora é a felicidade. Eles querem os nossos corpos cindidos, querem os nossos corpos feridos, querem os nossos corpos entristecidos, porque corpos feridos e entristecidos são mais fáceis de serem dominados. E aí nós vamos ver isso que falou a Rosário, da mãe que diz, ele sucumbiu, mas ele grita. E aí esse grito e estes gritos passam pela voz, a voz e pelos corpos de cada uma de vocês, de cada um de vocês e de todas e todos nós, que não nos conformamos com esta sociedade que diz com razão a Isabelle, a transfobia é como se fosse assegurar as vigilâncias, não é? É das fronteiras, é de gênero, os gêneros que eles querem que seja hierarquizado e que hajam gêneros que possam ser subalternizados. Então, portanto, esta luta ela é absolutamente fundamental, porque pelo direito de ser, o direito de amar, o direito de se ver no espelho, sim, por inteiro, se ver no espelho, o direito ao espelho, o direito de ser vista como se é. Então, portanto, numa sociedade que nos quer coisa, que nos coisifica, o direito de ser é transformador. O direito de amar numa sociedade onde o ódio põe faixa presidencial. Nós temos o ódio com uma faixa presidencial. Nós temos a transfobia, todas as formas de discriminação que não andam isoladas, não são solitárias. Uma discriminação puxa a outra, porque se perde a noção do humano, que só se constrói na liberdade, na diversidade e na própria afetividade. Por isso a importância deste dia e a importância de todos os dias, e a importância de transformar as marcas da transfobia em tatuagens, para que nós possamos continuar na construção de uma sociedade onde caibam todas e todos nós. Então, portanto, eu penso que estes mandatos que nós conquistamos, e veja a resposta das urnas, a resposta, a Rosário dizia isso, sabe o que é, Regininha? É você ter sido eleita para defender não apenas os direitos a uma sociedade sem transfobia,
mas ser eleita para defender os interesses do conjunto da sociedade. Eu lembro muito do Jean Willis, quando ele dizia, o primeiro gay assumido, que combatia a LGBTfobia dentro da Câmara, e ele dizia, onde vocês me queriam? Onde vocês me queriam? E vejam onde eu estou. E vejam onde eu estou. Onde vocês me queriam. Onde vocês queriam que eu estivesse. E vejam onde eu estou. Para que nós possamos transformar esse espaço num espaço de diversidade. Por isso, o ódio, ele vem... O ódio de gênero, o ódio, as violências que são construídas e emanadas em grande medida do Palácio do Planalto, mas os ódios é como se eles traduzissem o seguinte discurso: você está onde a sociedade que eu construí não permite que você esteja. E como é que a gente responde? Pois não vamos continuar, moço, nesses espaços, em todos os outros espaços. Nós vamos continuar na construção de uma sociedade onde a gente possa se livrar dos discursos do ódio, das mentiras, e onde a gente possa construir os direitos. E aí a gente vai buscando todos os caminhos para avançar. Se não avança através do legislativo, a gente também não permite que eles avancem. A gente não permite que eles construam tantos projetos que significam ferir o que esse Brasil construiu com muita dor e com muita felicidade também, dos direitos da população trans e dos direitos de todos na nossa sociedade. E aí, se a gente não avança, a gente avança pelo judiciário, a gente avança nos governos. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos, depois de muita luta, uma decisão da Vara de Execução Penal de que diz que mulher trans tem que cumprir sentença em presídio feminino. Em presídio feminino. Aqui também nós conseguimos o protocolo da Polícia Civil que mulher trans, também vítimas de feminicídio, tem que ter um processo dentro do protocolo de atuação em feminicídios. Conseguimos um ambulatório trans. E aí é preciso atentar para isso que aqui também foi falado, de que muitas vezes é como se tudo fosse patologizado. Tudo fosse patologizado. Então, tem problema de empregabilidade? Vai para o ambulatório trans. Tem problema de... Não, não. Nós somos de políticas públicas para romper com a morte simbólica que representa o fechamento dos postos de trabalho, que representa o direito à liberdade, o direito ao riso, o direito ao próprio corpo, para que os corpos possam ser respeitados e para que os corpos possam ser livres. Por isso, eu encerro apenas dizendo da minha profunda gratidão por esse momento e pelos mandatos que este país conquistou, os mandatos em Aracaju, os mandatos em Belo Horizonte, os mandatos em São Paulo, os mandatos das nossas companheiras que aqui estiveram conosco. Vocês enfrentaram muita coisa, muita violência, vocês enfrentaram de cabeça erguida e agora são vereadoras. Vão falar do lugar de vereadoras, mulheres trans vereadoras, para representar o conjunto da população de suas cidades e dos seus municípios. Por isso, nós ficamos muito felizes com o dia de hoje. E queria encerrar convidando todas e todas para o dia 5 de fevereiro. Nós vamos estar protocolando em um ato o projeto de identidade trans. É um projeto que construí com o João Willis em legislaturas passadas, um projeto de identidade de gênero chamado João Neri. Veja o que significa João Neri, que ainda está entre nós, e vai pulsando, e está pulsando sempre entre nós. Mas João Neri teve que ir formalmente ter um atestado de óbito para poder ter direito de viver. Teve que formalmente abrir mão de toda a sua vida e ter um atestado de óbito para, enfim, poder ter a liberdade de ser o que é. Nós vamos reapresentar, depois de um grande processo de discussão com várias entidades, construído coletivamente, nós vamos reapresentar esse projeto, porque a gente vai adiante, com absoluta certeza disso, como diz Leminski, de se querer ser exatamente o que se é, ainda vai nos levar muito além. Por isso se joga coração, porque nós estamos aqui nos dando as mãos para que uma puxe a outra, para que um puxe, para que todas possamos ter o direito a uma vida plena. Gratidão, gratidão, gratidão.
porque, sim, aqui dizia, me parece a Regininha, de que as sementes que foram plantadas, elas deram origem a muitas árvores. E cada árvore produz muitas sementes, muitas sementes. E aí, as nossas existências vão continuar pulsando, pulando, rindo e com corpos que sejam libertos de todas as marcas. Viva o Dia da Visibilidade Trans! Viva o Dia da Visibilidade Trans e que esta visibilidade permeie todos os dias dos nossos anos. Um beijo grande para vocês. Sim, com você para o encerramento. Encerramos? Eu pensei que já era... Porque eu sou tão extasiada com essa fala, eu pensei que já tinha dado. Vida longa, gente, vida longa a todas nós, vida longa a todas essas mulheres, a todos esses homens que estiveram aqui, mas, sobretudo, essas mulheres que enfrentam cotidianamente, eu sempre falo para vocês, o que vocês passam ali em defesa de diversas pautas, nós temos que nos solidarizar também. Porque a violência política, ela tem sido algo, né, absurdo, né, com todas as mulheres. Então, nós precisamos nos solidarizar muito para nos manter vivas e para nos manter aí, ainda muitos dias da visibilidade trans para frente, muitos 8 de março, muitas datas aí de resistência para todos nós. Obrigada em nome da Secretaria, obrigada a todos vocês que ocuparam e que venham mais momentos. Beijo, gente. Tem muito mais visibilidade trans em várias programações aí. Por favor, acompanhem aí durante o 29 de janeiro. Beijo. Dia 5, vamos acompanhar o protocolo aí de Jerecacocai, gente. Esse projeto tá lindo demais. Beijão. Gente, um beijo para todo mundo, então. Está saindo do ar, fica um beijo para todo mundo. Beijo, Obrigada. gente. Tchau. Amei estar com vocês. Também, achei lindo, foi emocionante. Obrigada a todos vocês aí, todas vocês que participaram. Sim, vá lá na sua missão, meu bem. Bom trabalho aí no dia de hoje, que a gente consiga dar mais visibilidade para as nossas pautas, né, para as pautas LGBTs. Michel, obrigada pelo apoio, Eduardo aí com as Libras, todo mundo, muito obrigada. Acabou? Você Oi, mãe. Sai aí, bem, vou sair aqui também.